Então a gente vai conversar um pouco sobre cintilografia de perfusão miocárdica, como é que a gente faz para estratificar um paciente que está com dor torácica, que a gente precisa aumentar o ganho da especificidade, da sensibilidade. Então o que a gente precisa saber? É o seguinte, ó, imagina que esse tomate aqui é o coração, né? Então eu sempre faço esse desenhozinho aqui. Então aqui tem a coronária direita, aqui tem a bifurcação dela, aqui tem o tronco da coronária esquerda, que ela bifurca na descendente anterior e na circunflexa. Mais ou menos isso. Aí aqui eu tenho a coronária direita, aqui eu tenho a DP, descendente posterior, VP, ventricular posterior, desce para baixo, vai para cima, tronco de coronária esquerda, aqui a descendente anterior, que termina em rabo de baleia, né, bifurcada. Ela dá os ramos diagonais em ângulo agudo, dá os ramos septais em ângulo reto, que entram dentro do septo. Aqui vem a circunflexa, que é a diagonal, aqui é a septal. Aqui tem a circunflexa, que dá os ramos marginais. Corre pelo sulco atrioventricular à esquerda, a DA corre pelo sulco interventricular anterior. Beleza. Então, olha só a situação. Então, geralmente, o que é que acontece? Quando um paciente está fazendo um esforço físico, ele precisa de mais sangue ou menos sangue? Mais oxigênio ou menos oxigênio no coração dele, que está contraindo mais? Mais oxigênio. Se ele precisa de mais oxigênio, você acha que isso vai acontecer a coronária vai ter que dilatar ou vai ter que fazer a vasoconstricção para que isso aconteça? Vai fazer dilatação. Então, no esforço máximo, que o esforço máximo a gente vê pela frequência cardíaca numa fórmula 220 menos a idade, quando ele chega na frequência cardíaca máxima, o esperado é que eu tenha 4, 5 vezes a dilatação do diâmetro da coronária. Isso é muita coisa. Só que eu tenho sempre um fluxo de sangue de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. Então percebam bem, olha só, eu estou dilatando tudo. Só que em algum lugar aqui, por exemplo, aqui, vamos colocar nessa cor aqui, vou colocar aqui uma cor diferente, um azulzinho. Então aqui eu tenho uma placa de aterosclerose na descendente anterior. Quando eu tenho uma placa de aterosclerose, isso muda o endotélio do vaso e produz menos óxido nítrico, endotelina, produz um monte menos de outras substâncias, menos outras substâncias vasodilatadoras. Então, às vezes eu só dilato 2 vezes, às vezes eu faço vasoconstricção nesse setor. Então, percebam comigo. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma área A, uma área B, uma área C, digamos, onde é que vocês acham que vai perfundir menos, digamos assim? Então, eu vou ter um fluxo de sangue normal para A, normal para B, mas vocês concordam comigo que eu vou ter, talvez, um fluxo de sangue um pouco mais reduzido para a área C. Então, eu vou ter menos fluxo de sangue para cá, certo? Aí eu tenho um radiofármaco, um radiotraçador, que é o Sesamib, que ele marca o coração na primeira passagem. Então, se na primeira passagem da hiperemia máxima, quando eu tiver com a frequência cardíaca máxima estimada para a idade, que eu tiver a vasodilatação máxima, eu jogo esse radiofármaco, esse radiotraçador. Então, vocês concordam comigo que eu vou jogar água, vou jogar essa tinta mais na parte A, mais na parte B, mais na parte C. Qual delas vai ficar menos? C. Vai corar menos na C. Então, eu vou jogar muita tinta na A, muita tinta na B, mas menos na C. E é exatamente isso que vai acontecer na questão da cintilografia. Você vai ter um buraco. Só que você pega uma imagem do repouso. E na imagem do repouso, o que acontece? Vai corar tudo, porque você não tem esse efeito Robin Hood reverso. Que é o quê? Você roubar do pobrezinho aqui e mandar para o rico. Entende? Então, quando você tem a hiperemia máxima, você acaba fazendo isso. Então, você tem uma imagem repouso, que geralmente cora tudo. E no esforço, você começa a ter uma falha de captação do radiofármaco. Né, do radiotraçador. Então, esse buraco aqui, você infere realmente que aquela parede está com menos perfusão. E aí tem uma série de situações. A carga isquêmica, você começa a dividir isso aqui em 17 segmentos. E cada segmento você vai colocar a quantidade de que está corando. Se está corando muito, se está corando pouco. E você consegue ver a porcentagem de carga isquêmica desse paciente. Dependendo da carga isquêmica, teria uma indicação aí de uma estratificação mais invasiva ou não. Né? Se tivesse uma carga isquêmica menor, você otimizaria a terapia medicamentosa. Hoje em dia, tudo isso está mudando um pouco por conta do isquímia, por conta de alguns estudos. Mas, no básico, é mais ou menos isso, tá? Que a gente faz a questão da estratificação com a cintilografia.